Nomes e marcas no ar. Hoje nós não vamos falar de uma empresa. Hoje nós não vamos falar de um negócio. Hoje nós vamos falar de tradição. O jornalista Júlio Cancellier, ele mergulhou nisso. Trabalha na ativa há algum tempo. Tem 40 anos, 4 décadas no jornalismo, desde que começou e tal. E ele acabou derivando para isso. Fixou nisso. De estudar a imigração, a vinda das famílias. Estudar as famílias de italianos que vieram para cá e que colonizaram a região toda do sul de Santa Catarina, começando por aqui, por ali, espalhando cá e tal. E vamos fazer o Nome de Marcas. Hoje fiz questão de trazer o Júlio para fazer o Nome de Marcas sobre isso. Por quê? Como? A dificuldade? Julinho, prazer tê-lo conosco aqui. Bom, Adelão, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, nossa saudação a todos que nos acompanham, né, justamente num momento importante para mim, particularmente, né, tá aqui presente falando de mim, né, porque na verdade quando a Vanessa me falou, eu disse, eu pensava que era para falar de empresa, de marca, a tradição do programa, mas eu fui surpreendido e agradeço pela oportunidade de falar um pouco da minha trajetória. Mas tu é o nome e tu é uma marca. Eu chamo o Júlio de Julinho porque eu conheci muito o irmão dele e ele era mais novo, né? Então ele era o irmão mais novo do Cal Cancellier, amigo, fraterno, e nós chamávamos ele de Julinho. Isso ficou costume, de vez em quando, ainda, mesmo que na formalidade aqui de um programa, eu ainda chamo o Júlio Cancellier, jornalista Júlio César Cancellier. Acabo chamando de Julinho, né? Júlio César Cancellier de Olivo. Júlio, quando é que tu começou nessa? Tu disse, olha, aqui tem um nicho que eu vou mergulhar. Eu acho que é interessante. Por quê? Bom, Adelo, o projeto atual que eu estou desenvolvendo, ele é um projeto multimídia, né, mas ele é baseado naquela trajetória que eu me refiro, né, do começo, né, quando nós começamos lá por volta de 1986, né, portanto, há 40 anos, né, no jornalismo, na comunicação, passando aí depois por algumas atividades, primeiro no Jornal Estado, que foi o berço de todos, né, nós, né, o jornalismo catarinense, né, passando aí por deputados, por prefeitos, né, por entidades, né, até chegar nos últimos anos aí, quando eu me dediquei um pouco mais à questão da pesquisa, né, sobre a imigração italiana aqui na nossa região sul de Santa Catarina, que é uma marca muito viva e presente, né, nós temos aqui uma quantidade muito expressiva de descendentes de imigrantes italianos, né, são 1.400 famílias originárias aí de praticamente 7.000 imigrantes italianos. Portanto, eu fiz um trabalho aí de pesquisa, uma pesquisa que durou aí mais de 3 anos praticamente, né? Eu trabalhei com uma base de dados de aproximadamente 1 milhão de dados, né? Mais de 150 fontes entre livros, cemitérios, sites, familiares ou não, e eu cheguei então a informação, né, porque o dado, quando é trabalhado, né, a gente trabalha com inteligência de dados, né, que é um ramo aí da inteligência artificial, que acaba transformando, né, esses 1 milhão de dados, né, relacionados à imigração italiana aqui no sul de Santa Catarina, e eu cheguei aqui a praticamente 100 mil informações, né. É um negócio realmente muito interessante, né? Informações que eu me refiro são o nome, o sobrenome, de onde vieram, para onde foram, né? Então, esse conjunto de informações se transformou no meu trabalho atual, né? Que eu estou me dedicando, fazendo com muito carinho, porque se trata de um tema, assim, realmente muito interessante aqui para essa nossa comunidade de Criciúma, né? E de todo o sul de Santa Catarina. Nós estamos falando de 150 anos de imigração. E tu pesquisou lá as primeiras famílias que vieram. São quantas que vieram? Olha, eu trabalhei com um período, né, que vai de 1877 até 1897, portanto 20 anos, né, que é aquele período que houve aquela imigração organizada, oficial, incentivada, né, tanto pelo governo brasileiro. Foi a primeira leva, né? São diversas levas, né, digamos assim, um período, a primeira quadra, né, da imigração, o primeiro período, né, que dura 20 anos, né. Nesses 20 anos nós tivemos diversas levas, né, que eram os navios que traziam aí de 100, 200, 300 imigrantes italianos em cada vez, né. O primeiro navio, ele chega aqui e vai povoar o núcleo de Azambuja, depois no ano seguinte vem ali, se expande por Uçanga, Criciúma, né, em 1880, chega aquela grande leva de imigrantes que aqui fundaram essa cidade com suas origens italianas e demais etnias, e até finalizar aqui esse período, né,
aqui no Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, justamente ali pelo Rio Jordão, né, que marca, digamos assim, o fim daquela iniciativa, né, incentivada, organizada. Claro que ao longo de outros anos, né, posteriores, outros imigrantes chegaram, mas diríamos que nesses 20 anos são 7 mil imigrantes italianos, praticamente, né, 1.400 famílias que chegaram aqui na nossa região sul de Santa Catarina. O que representa isso hoje, passados praticamente 150 anos? Representa que o sul de Santa Catarina tem uma população de aproximadamente 500 a 600 mil pessoas de origem italiana. Então é só perceber em lugares que a gente vai, aqui em Criciúma mesmo, o edifício que nós estamos aqui, do Fratelli, né? É um edifício que tem uma ligação, pelo nome, né, com a própria etnia italiana, né? As ruas, né? Eu tive agora também lá o Centro Cultural Jorge Zanatta, né? Tudo isso aí são referências, né, a esse período, né, que eu estudei agora com um pouco mais de profundidade, fazendo esse levantamento que recolheu dados, 1 milhão de dados, e transformou aí cerca de 100 mil informações, né? Dado, informação que leva naturalmente ao conhecimento. Ô, Júlio, todo esse povo, essas 1.600 famílias, todas essas pessoas, eles vieram todos de navio? Sim, era um meio, na época... Era meio. Então, eles vêm de navio, quantos dias dá de viagem? Olha, na média, na época, os navios, claro, não eram esses navios atuais, né? Nós estamos falando de navios a vapores, que era um misto aí de máquinas com também o vapor. Eles saíam... A própria música já canta, né? A própria música italiana, né? A própria música, ela se refere aos 33 né? dias de máquina a vapor, né? Que é, digamos assim, o período... E era isso mesmo, 33 dias? No total, né? Porque parte da viagem também era percorrida a pé ou em trem lá na Itália. A Itália já existia na época de 1877, 78, né? Uma grande rede ferroviária, não, as linhas ferroviárias já eram muito desenvolvidas. Então eles fazem o primeiro trecho ou caminhando ou de trem até os portos, né? O porto de Gênova ou o porto de Le Havre na França, né? Eles depois pegam um vapor, um navio que ele fazia basicamente a rota Europa até aqui a Argentina, né? Então, ele ao longo dessa rota, ele passava lá pelo Recife, pela Bahia, pelo Espírito Santo, por São Paulo. Depois eles eram também, muitos deles, cambiados para outros navios menores até aqui de Desterro, que era a nossa capital na época, né? Então, de navio, a viagem ela durava praticamente 2 a 3 semanas, né? Mas o restante delas, né, para completar aí os 30 dias aí de viagem, né? Muito parte deles passavam no navio, né? Imagina. Mas as famílias que saíram lá da Itália, elas não saíram de lá, não vieram todas para cá, elas saíram de lá, algumas ficaram na Bahia, é isso? Exatamente. Algumas ficaram no Rio. Isso. Outros ficaram em São Paulo, Porto Santos, lá e tal. Isso. Onde tem Porto. E veio para cá para Santa Catarina. Quem desceu no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para cá? Exatamente. Nós tivemos, então, nesse período, né, que existia, claro, um desejo tanto do governo italiano de promover novas condições para aquelas pessoas que lá residiam, como também do Império Brasileiro, né, de também atrair ou para o café, trabalhar no café lá em São Paulo, né, na região de São Paulo, Espírito Santo, ou também aqui para o sul de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina e também no Rio Grande, né, para também fazer o povoamento, né, dessas terras que eram devolutas, não existia o que nós temos aqui hoje, né? Então, lá eles trabalhavam na agricultura também, Júlio? A grande maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil, né, estamos falando aí uma quantidade muito grande de imigrantes, né, eles eram trabalhadores do campo, eram camponeses, eles viviam em aldeias, né, por exemplo, a cidade de Belluno, né, que é a Vitório Vêneto, que nós temos aqui, eram cidades assim de forte presença de agricultores, né. Então, a maior parte dos imigrantes que vieram por lá, eles vêm na condição de agricultores, porque a própria Revolução Industrial ocorrida naquela época, né, um pouco antes ali na Europa, principalmente, ela deixou ao interior com dificuldades de sobrevivência, né? As cidades, as populações foram migrando para os grandes centros, né, Milão, por exemplo, né, etc. E o campo, a região onde vivia as montanhas, né,
elas se tornaram difíceis de viver. Então, respondendo à pergunta, a grande parte, né, dos imigrantes italianos, a gente diz isso com base nas listas de navio, né? Todo imigrante que vinha de lá, ele constava de uma lista, né? E aí dizia a procedência, né, que a maior parte era Lombardo-Vêneto, ou seja, da região da Lombardia e da região do Vêneto. A profissão era agricultor, né? A religião predominantemente a católica, né? E a condição, então, que ela vem numa condição de camponês, agricultor, para ocupar as terras aqui do sul de Santa Catarina e dos outros estados. Eles desciam o navio chegava no Rio de Janeiro, eles escolhiam vir para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, eles escolhiam vir para cá, para o sul do país, vir para o estado, ou eles eram encaminhados? Eles eram encaminhados, Adelor. Por quê? Porque existia na época uma companhia que foi encarregada, ela foi paga para isso, né? Ela assinou um contrato que previa que, de 1874, nos próximos 10 anos, eles teriam que trazer 100 mil imigrantes europeus. Então, eles ganhavam por isso, essas companhias, os contratos, né? Eles eram um negócio. E aqui na região, nossa região, eles eram alojados nas colônias previamente demarcadas por eles, né? E aí o que o camponês, o agricultor italiano, ele não sabia exatamente para onde ele ia. Tem casos assim muito interessantes que eu descobri, que eram, por exemplo, pessoas que vinham para cá, paravam lá no porto, a família Mazuco, por exemplo, né? Quando ela chegou aqui no Brasil, ela foi parar em Paranaguá. Era o primeiro porto, desceram, ficou lá. Passaram alguns anos, né, 2 anos mais precisamente, e os seus companheiros lá de Casso, Herto Casso, né, já estavam pensando que eles haviam morrido, mas eles voltam para lá. Dizem, nós nos perdemos no caminho, né? Então, na verdade, o agricultor, ele vem de lá, não sabe exatamente para onde vem, né? Chega aqui, ele encontra uma situação totalmente diferente daquilo que havia sido propagado, né? A propaganda da imigração, né? Ele dizia que aqui era um paraíso. Na verdade é um paraíso, né? Mas um paraíso é hoje, né? Naquela época era tudo mato. Tudo mato, imagina. Haviam os povos originários que já estavam no seu devido lugar, né? Porque eles eram detentores das terras aqui, né? Então houve muito conflito. Houve a floresta, né, a próprios animais, né, que isso tudo representou surpresa, não só o local que eles foram, que eles não sabiam para onde é que eles iriam, né, mas sobretudo aquela condição adversa, né, imagina um cara vindo lá da Itália com aquelas características, né, chega aqui totalmente diferente. E nós estamos falando de 1800 e... Do período de 1877 até 1897, são 20 anos. Vamos tratar de 1900 aí para ficar no meio? Mais ou menos, ali no finalzinho. Em 1900, olha como é que era isso aqui. Exatamente. Era uma selva, era um mato. Era uma selva. Mato com bichos e índios e tal. Exatamente. Criciúma era um exemplo disso. A Criciúma era, na verdade, um povoado, né? Nós tínhamos aqui a São José de Criciúma, que era o núcleo original aqui. Nós estávamos todos nós relacionados ao município de Tubarão, na época, né? Araranguá surge depois, 1880, né? Mas no período, toda essa área lá da divisa do Rio Grande do Sul até Laguna, pertencia ao município de Tubarão. Né? A Zambuja, por exemplo, era um distrito de Tubarão. Uruçanga da mesma forma. Quando houve depois a separação, né, se tornou a cidade potente que era Araranguá, essa região aqui, Forquilhinha, Criciúma também, né, Nova Veneza, pertencia a Araranguá. Já passou a integrar. Então, na verdade, a realidade era muito diferente. Então, Araranguá, Criciúma, todas as cidades, né, à exceção de Laguna, que conserva as mesmas características da época, praticamente, né, claro que não com aqueles prédios atuais, né, mas toda essa nossa região era realmente um verdadeiro mato, né? Nós tínhamos pequenos povoados, mas na verdade nós não tínhamos a condição que permite hoje dizer que o sul de Santa Catarina seja uma grande potência, né? Esse livro, não livro, material que tu produziu,
de estudo, de pesquisa das famílias que vieram para cá. Quantas famílias? 1.400 aproximadamente, sobrenomes. Tu levantou, e o que tu faz com esses nomes, com essas origens? Tu trata com as famílias? Como é que tu trata disso? Como é que esse material é usado? Bom, a metodologia que eu tenho utilizado aqui, que está dando esse resultado em termos de conclusão de trabalho, né? Ela basicamente ela trabalha com uma grande quantidade de dados, né? Esses dados todos acumulados, dispersos, elas não representam absolutamente nenhuma informação. Mas eu posso transformar essa grande quantidade de dados em extratos, e o extrato principal é o seguinte: um deles é o dicionário, né? Nós vamos lançar brevemente o primeiro dicionário aqui da nossa região específico, né? Com os 1.400 sobrenomes, sem esquecer nenhum. Nós então, eu vou pegar, por exemplo, o sobrenome Amboni, por exemplo, da nossa companheira colega daqui da rádio, né? Nós vamos, na forma de um verbete, dar as características principais, uma espécie de resumo, né? Isso com 1.400. Então, o processo... o Amboni, que veio da tal região, que foi tal, veio... Tantas famílias, o primeiro que veio é esse e tal. Que ele vai dar, porque uma coisa que eu percebi ao longo desse trabalho é o seguinte: como nós estamos trabalhando com informações geradas há 150 anos atrás, então muita coisa acaba se tornando um pouco, ou não digo fantasiosa, mas com alguns equívocos. Por quê? Porque normalmente se tem a informação única. Mas quando ela é checada e ela é confrontada dentro de uma base de dados muito maior, ela permite, por exemplo, a consulta de 2 ou 3, 4 fontes. A inteligência artificial, ou a inteligência de dados, que é o ramo que eu atuo, ela permite confrontar as diversas fontes de informação. Então, eu tenho condições, através da inteligência artificial, reunir 4, 5, 6 fontes de informação para saber exatamente qual é aquela mais provável. Não digo que 100% de acerto, mas nós trabalhamos com uma margem aí em torno de 96% a 97% de possibilidade de acerto. Alguma coisa vai dar errado, mas ao longo do processo a gente vai corrigindo, né? Esse que é a metodologia. Como é que tu chegou nessas 1.500 e tantas famílias? Pelos navios, pela listagem dos navios? Quantos navios foram? Como é que tu chegou nessas listas? Olha, a primeira pesquisa que se faz nesse sentido é a partir das obras já publicadas. Então, nós temos que uma grande quantidade de livros, né? Como, por exemplo, eu me referi agora à ida aqui ao Centro Cultural Jorge Zanata, né? Tem uma biblioteca lá espetacular, diversos livros, né? Sobre a história de Criciúma, né? Arquimedes, né? Uma série de outros escritores que contribuíram com isso aqui. Nesses livros, nós temos diversas relações, né? Então, o livro, ele é uma fonte importante. Então, eu pego diversos livros que tenham, digamos assim, onomásticos relacionados a... Eu vou a cemitérios, né? Nós temos lá, por exemplo, lá em Azambuja, Pedras Grandes, né? Um cemitério que foram sepultados os primeiros imigrantes tabulanos. Então, lá na lápide tem fulano de tal, nascido em um ano tal e falecido em tal ano. Nós vamos também a sites familiares, tem muitos sites de família. Nós temos um projeto muito interessante e importante, que também faz parte dessa base de dados, né, que é o Family Circle, que é um site mundial, né, ligado às igrejas dos Mormons. Então, eles digitalizaram aproximadamente 80 milhões de microfilmagens no mundo inteiro, né? A microfilmagem é um conjunto, né? Não é uma microfilmagem de um documento. É uma microfilmagem, por exemplo, de livros, de paróquias, de cartórios, etc. Junta tudo isso aí. Se eu fosse pegar cada documento desse aí e fazer uma observação visual única, eu não teria condições. Claro. Por isso que a inteligência artificial, a inteligência de dados, permite bater todos os dados relacionados, por exemplo, a um imigrante italiano, né, para tentar identificar aquele com maior probabilidade que seja a verdade. Então, vamos supor, o imigrante fulano de tal chegou ao Brasil com 26 anos.
né? Então, aí tem que buscar uma outra fonte. Realmente, quando bate isso aqui, eu disse, realmente ele chegou com 26 anos. Então, esse é o trabalho, né? Claro que ele é muito cansativo e exaustivo, né? Mas a tecnologia hoje, ela te permite, né, conseguir atingir esse objetivo, de dados à informação, que é o que importa, né? Tu disse que essa companhia que foi contratada pelo governo para trazer imigrantes da Europa para cá, da Europa, não só da Itália, na mesma época vieram imigrantes de outros países? Sim, exatamente. A companhia, o Joaquim Caetano Pinto Júnior, ele fechou um contrato... Esse é o nome da companhia? Do responsável, que era o nome também da própria companhia. Ele assinou um contrato, né, com o governo brasileiro, imperial brasileiro, em 1874, portanto, no ano que chegaram os primeiros imigrantes lá no Espírito Santo, né, sábado agora, recentemente, nós comemoramos o Dia do Imigrante Italiano no Brasil, que faz referência à chegada lá em Vitória, no Espírito Santo, da primeira leva de imigrantes italianos no ano de 1874. Nesse mesmo ano, esse Caetano aí, ele assinou um contrato com o governo brasileiro, né, imperial, que ele se tornaria, então, contratado, ele era remunerado para trazer ao longo de 10 anos, nos próximos 10 anos, no caso, 100 mil imigrantes europeus. Diversos, alemães, poloneses, os letos, que nós temos aqui bastante em Orleans e tal. E vieram na mesma proporção? Não, porque como é que a impressão que nós aqui do Sul temos é que vieram os italianos, que migraram, vieram para cá, foram imigrantes italianos. Eu não sabia que, pelo menos por aqui, não tinha essa impressão que vieram também outros. Então, veio como? Como é que espalhou para onde? Por que os italianos concentraram aqui? Talvez porque na Itália tivesse maior número de agentes de imigração. Como é que funcionava isso aqui? Essa companhia tinha parcerias na Itália com os chamados agentes, que eram os propagandistas. Eles iam nas aldeias, né, percebiam, essa aldeia aqui, o pessoal está meio com dificuldade, né? Eles distribuíam panfletos, né? Esses panfletos eram interessantes, porque eles falavam assim, o Brasil está precisando de pessoas para trabalhar, lá é muito bom, tem de tudo, precisamos de pessoas de honra, de trabalho, etc. Né? Então, a Itália, nesse período, né, tinha cadastrado 5 mil agentes, né, propagandistas. Então, na Itália tinha mais, né? As próprias condições da Itália, em virtude aí dos portos ali no mar Mediterrâneo, né, Gênova, tal, a proximidade com o Porto de Le Havre, na França, né, tornou o italiano preferencial, digamos assim. E a Itália também vivia uma crise grave, né? Gravíssima. A Itália recentemente havia se tornado unificada, né? Antes disso, a Itália era um mosaico de estados, né? Não era a Itália como, embora a Itália seja milenar, a cultura é milenar, mas a Itália, efetivamente, como um país, ela surge em 1861, né? Naquele período também a Itália passava por uma dificuldade, como a própria Europa, né, em virtude da transição do sistema para o próprio capitalismo, né? Então, do campo se direcionou a economia, né, para as grandes cidades, né? Então, a Itália, por essas características, talvez, né, pelo agente de imigração em grande quantidade, né, os propagandistas, pela própria crise, como você se referiu muito bem, e pela condição geográfica ali, junto ao mar Mediterrâneo, né, talvez tenha sido a nação com maior número de imigrantes aqui no Brasil. Tanto é que nós temos hoje no Brasil a maior quantidade de imigrantes da Itália fora do nós temos a metade da Itália aqui, nós temos 35 milhões de descendentes de italianos vivendo no Brasil. Nós temos aqui em Santa Catarina eleitores, né, com dupla cidadania, com cidadania italiana e brasileira, nós temos aproximadamente 70 mil brasileiros, né, catarinenses, pessoal aqui da nossa região, que tem a cidadania italiana, né? Portanto, a Itália, né, sem desmerecimento às outras, né, como o alemão, os poloneses aqui, a Itália, ela veio com maior quantidade, especialmente aqui para o sul de Santa Catarina.
Ô, Júlio, esses dados todos que tu demorou para compilar, esses dados todos, pesquisa, muita pesquisa, cemitério, cartório, registros e tal, o que tu vai agora fazer com esses dados? Como é que tu vai disponibilizar esses dados? Bom, Adelor, um dos objetivos é exatamente compartilhar com a população esses dados, essas informações obtidas através de dados, né? De que forma? Hoje a gente trabalha muito com a questão tecnológica, né? As próprias redes sociais, a internet, né? Ela permite, né? Ela possibilita que esse conhecimento seja compartilhado, né? Então, um dos 3 projetos que eu aprovei recentemente através da Lei Rouanet, ela estabelece, em primeiro, o quê? Um documentário, né, para mostrar, registrar tanto na Itália como aqui, as condições, os locais, né, para onde a cultura que foi gerada, o empreendedorismo do imigrante italiano que vieram de lá como agricultores e se transformaram nas grandes potências econômicas aqui do sul de Santa Catarina. Então, esse documentário pretende mostrar isso. Da mesma forma, claro que o livro é sempre alguma coisa que perpetua, né? Então, é importante ter um livro, né, registrando, né, com esse dicionário, né, a pessoa vai poder consultar, meu sobrenome é tal, então Isso. vai lá, tá. Então é isso aqui. Tá. A gente veio de Trento. Veio de Trento, nós viemos aqui para o Rio Jordão, tal. Da mesma forma, essa relação, além do dicionário, nós temos uma relação, que é uma tabela, né? Como quando aqui chegou o imigrante italiano através da Companhia Metropolitana, aqui no Siderópolis, Treviso e Nova Veneza, né? A Companhia Metropolitana tinha um livro, o livro dos colonos, dos imigrantes italianos entrados na colônia italiana. Então, esse projeto também nesse livro vai estar a relação desses 7 mil imigrantes, né, nome, sobrenome, de onde veio, para onde foram, a idade, etc., né? E, por fim, além disso aqui, a gente também trabalha numa perspectiva um pouco tecnológica, né, principalmente para levar esse conhecimento para essas crianças, né, para as escolas, né, que eles gostam muito dessa questão tecnológica, né? O metaverso é uma tecnologia que a gente está já preparando, né? Estamos reconstituindo tridimensionalmente os cenários, né, para ser visto em óculos de realidade virtual. Então a pessoa vai botar um óculos, né, o aluno ou qualquer um delas, ela vai entrar no cenário da Itália da época, vai entrar no cenário do navio, né? Como é que era um navio, por exemplo, do imigrante italiano? 150 anos atrás era bem diferente do atual de hoje. Hoje tu vai lá, pega um cruzeiro, né? Aquele é um espetáculo, o cara pega aquela, né, bonito e tal, mas são umas naves, né? Não, hoje é fácil, né? Hoje é fácil, mas tu imagina passar 2 a 3 semanas no porão, que eles ficavam praticamente 24 horas, eles tinham direito a 1 hora por dia para subir até o convés lá do navio, né? Para tomar um pouquinho de sol, né? Mas 90% do tempo era lá embaixo. No porão. Então nós vamos botar lá dentro. Esse metaverso vai poder entrar dentro disso aqui. E por fim, esse metaverso também vai mostrar o cenário, como é que era Criciúma naquela época, como é que era. Nós temos hoje um exemplar interessante, né, que aparece nas fotos antigas, né? Que é aquela réplica daquela estação que tem ali no Parque das Nações, né? Que está inclusive Criciúma. Isso. Como também lá em Nova Veneza nós temos aquele chaminé, né, da família lá de comerciantes, né, nós temos diversas casas antigas. Então tridimensionalmente nós pretendemos mostrar, são 3 projetos, portanto, né, o livro, o documentário e o metaverso, para compartilhar toda essa pesquisa, né, para as pessoas terem acesso a ela. Quando a gente conseguir concluir. Nós estamos agora, claro, numa batalha, né? Sabes que a Lei Rouanet é um mecanismo... Está no projeto, né? Está no projeto. Ela está, na verdade, em execução, porque boa parte desse conteúdo eu já consegui finalizar, claro, trabalhando já há 2, 3 anos em cima disso aqui, eu tenho a obrigação de estar com alguma coisa já pronta, né? E na Lei Rouanet tu conseguiu aprovar o projeto, agora tu está na fase de captação? Agora eu estou na fase de captação. Agora, nesses dias aqui, a Lei Rouanet, ela estabelece uma possibilidade das empresas que tenham lucro real, né, empresas de maior parte, né, destinarem recursos, né, que elas, em vez de mandar lá para Brasília, né, para o governo federal, elas deixam aqui em projetos culturais, né, claro, tem uma contrapartida, tá? Então é uma troca, né, que é feito, né, a pessoa, em vez de pagar o imposto de renda ao governo federal, aplica nesse projeto, né. É uma fase, né, que a gente está agora
viabilizando, né, para brevemente já poder, nós temos um prazo, na verdade, de 1 ano e meio praticamente, mas eu imagino que já em outubro desse ano nós teremos com boa parte do material lançado. Maravilha. Julinho, prazer falar contigo, prazer te receber, sucesso, parabéns pelo trabalho. Nomes de marcas hoje foi nomes de marcas das famílias italianas, as primeiras famílias italianas que vieram para o Brasil, como vieram, por que vieram, e o estudo que o Júlio fez das famílias todas, tem a relação das famílias, interessante quando esse estudo pronto, porque a primeira função desse material todo é esse da pesquisa. Sobrenome, Benedetti. De onde é que vieram os Benedetti? Os primeiros Benedetti vieram da onde? Vieram daqui. Vieram daqui, tá. Lessa é daqui, dali. Aí é Lessa com C cedilha, Lessa com 2 S, Lessa. Então, os nomes mudam, você vai ver que os nomes são iguais, depois derivaram, viraram outros. O primeiro efeito é esse. Exatamente. Que é muito interessante. E é uma ligação, uma sintonia, né, da história de cada um, da sua história com o princípio, com os seus ancestrais. Interessante. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Adelore, um forte abraço a toda a nossa comunidade ítalo-brasileira aqui do nosso grande sul de Santa Catarina. Júlio Cancelheiro, jornalista e agora escritor, historiador, pesquisador, fazendo esse trabalho sobre as famílias italianas, as primeiras famílias italianas que vieram aqui para o sul de Santa Catarina. Vamos de Marcos, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos, sucesso e energia, um abraço, até semana que vem.